Oiê! O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu vim aqui contar a história de adoção do Adam e do Oliver, que são meus filhos mais velhos. O Adam é um gatinho frajolinha, ele é temperamental, ele é carente, ele é bem carinhoso, mas ele tá sempre à volta, ele às vezes é agressivo, ele é bem temperamental mesmo. O Oliver é bem medroso, ele não é tão chegado em carinho assim, ele é mais seletivo e ele é bem meigo. Ele é do gatinho assim que tu olha, quando ele te dá aquela chance de carinho, ele faz aquele charme. Esse é o Oliver. Eu ainda quero fazer vídeos depois com fatos sobre eles, que é pra vocês conhecerem um pouquinho mais e entenderem da personalidade, mas o vídeo de hoje é mais pra falar sobre como eles chegaram na família, como eles chegaram na minha vida. Isso aconteceu há muito tempo atrás, em 2010. 2010, ali, eu não vou lembrar exatamente a data, mas foi na véspera do ano novo, ali, lá pelo dia 29 de dezembro, mais ou menos, 29, 30 de dezembro. Eu viajei com a minha família e os meus amigos para São José do Norte, que é a cidade natal do meu pai e é onde minha mãe morou boa parte da infância dela e tudo. E lá tem a casa dos meus avós maternos, minha avó materna, na verdade, e os meus avós paternos, eles moram lá. E a gente constantemente ia pra lá no ano novo, em algumas datas comemorativas para ficar com eles. E foi o que a gente fez nesse ano, de 2010 para 2011 ali, né? Nesse caso, alguns amigos meu e do meu noivo foram juntos também. Foi, eu não vou lembrar agora, mas foi, se eu não me engano, um casal de amigos e mais um ou dois. Só que eles foram juntos, eles foram de moto e a gente se encontrou tudo lá. A gente tava tudo ficando na casa da minha avó pra passar o Réveillon e tudo. E esse foi o cenário assim inicial desse feriadão, lá em São José do Norte, uma cidadezinha. Ela não é tão pequena, mas ela é mais de interior, digamos assim, bem no sul do Rio Grande do Sul. Lá onde a Lagoa dos Patos faz divisa com o oceano, naquele cantinho lá, se vocês olharem no mapa vocês vão achar. Bom, eu lembro que estava eu lá, eu acho que foi, eu não vou lembrar exato, gente, que esse tipo de coisa a gente acaba não guardando, mas eu acho que foi no dia 31, algo assim. Eu lembro que eu tava na casa da minha avó, viajando, passando meu dia lá, na época eu tinha 20 anos, né, em 2010 eu tinha 20. E tava lá de boas, daí daqui a pouco chegou a minha irmã. Se eu tinha 20, ela tinha 11? Acho que é. Chegou minha irmã falando, Lê, eu vi dois gatinhos, uns gatinhos aqui, não sei o quê. E eu falei, traz pra cá, Stephanie. Pessoa bem maluca, né? Traz pra cá. E ela veio e me trouxe um dos gatinhos, que era o Oliver. Aquela bolinha, porque tava uma bolinha, a barriga cheia de vermes, com orelhas grandonas, patas grandes, rosto pequenininho, todo com pelinho meio estranho, loirinho, de olho meio azulado. Era o Oliver chegando lá na casa da minha avó. Eu lembro que a Stephanie trouxe ele e eu já fiquei, ai, que fofinho, que fofinho. E ele me seguia pra tudo que é lado. Eu caminhava pra um lado, ele ia, eu caminhava pra outro, ele ia. Só que a Stephanie falou, o outro fugiu, o outro sumiu, não tô achando. Eu falei, volta lá, precisa pegar ele também. E daí conseguimos achar o outro, o Adam. E ela veio com o Adam, e daí já coloquei os dois lá, daí eu, meu Deus, a gente precisa achar alimento pra esses gatos. Só que assim, eles eram bem pequenininhos. Depois o veterinário estimou em uns 2 meses, mas na época eu nem pensei. Eu lembro que a gente deu, se não me engano, um pouquinho de leite pra eles, leite de vaca. Isso não deve ser feito, eu era a pessoa mais leiga do mundo na época. Mas sim, demos, e daí eu lembro que a gente pegou, acho que era jornal, alguma coisa assim, e colocou areia mesmo da rua, porque lá tem bastante areia, assim, de dunas,
A gente pegou a areia da rua, colocou em cima ali e eles faziam as necessidades ali na área de serviço da minha avó. E eu, meu Deus, a gente precisa de ração, precisa de ração. Aí só sei que, acho que foi a minha avó, gente, faz muito tempo, tá? Muito tempo mesmo. Então pode ser que alguns fatos estejam bagunçados na minha mente, mas é isso que eu lembro. Mas eu acho que foi minha avó que conseguiu que um armazém de não sei quem abrisse um pouquinho pra ela pegar um pouco de ração, ela ou meu avô. Porque era véspera de feriadão, né? Então as coisas não estavam tão abertas assim. E daí ela conseguiu essa ração. Aquela ração que é só uns Y coloridos, assim, vocês já devem ter visto. Normalmente em mercadinho de interior, a granel, é isso que tem. E nem sei qual é a marca, tá? Não faço ideia, mas eu lembro desses formatinhos, assim. Daí eu lembro que a gente chegou com essa sacola de ração, coloquei na sala da minha avó, assim. E o Adam foi pra cima e começou a destruir a sacola, assim. Ele mordia e ele enfiava as patas, porque ele tava louco de fome, pobrezinho. A gente deu ração pra eles e tudo. Na época, a gente tava com esses nossos amigos que vieram de moto. E, de novo, minha lembrança é bem vaga, mas se eu não me engano, eles tinham uma moto que era amarela e outra que era preta. E o Adam, frajalinha, preto e branco. O Oliver, amarelinho, né, com branco. E uma era uma XRE e a outra era uma CB300. E daí só sei que apelidamos os gatinhos com XRE e CB300. Não me pergunte qual era qual, porque eu não vou lembrar. Talvez meu noivo lembre, alguém lembre, mas eu não lembro. E esse ficou ali o nome deles por enquanto, até a gente de fato pensar num nome. Mas pensar no nome era outra coisa, né? Porque eu estava no interior, eu morava com meus pais, e eu estava com 2 gatos ali. Quem disse que eu ia adotar de fato? Só que assim, quando meu pai chegou e tudo, viu os gatos ali, ele já ficou assim, né? Ah, esses gatos, não sei o quê. E eu implorei. Eu lembro de eu sentada no chão da sala da minha avó, falando que era destino, que eles apareceram na minha vida por destino, que o destino colocou eles ali, então eu tinha que adotar eles, que a gente tinha que pegar eles, tinha que levar eles. E eu fiquei assim, enlouquecida, que eu queria, e insistindo pro meu pai. Falei com meu noivo pra insistir com meu pai, falei com a Stephanie, todo mundo eu tentei convencer pra tentar convencer meu pai da gente levar os gatinhos. E claramente consegui. Só que na época, eu já estava noiva, e a minha ideia era que a gente ia se mudar em seguida. Só para vocês saberem, eu mudei em dezembro passado, então claramente isso não aconteceu. Se meu pai soubesse que eu ia me mudar só muitos anos depois, provavelmente ele não teria caído na minha conversa de adotar os gatos. Né, pai? Que eu sei que tá vendo esse vídeo. Bom, mas então convenci o meu pai da gente adotar eles. Aí a gente precisava trazer eles pra Gravataí, que era a cidade que a gente morava, na região metropolitana. Eles estavam lá em São José do Norte, que isso é tipo umas 5 horas de distância, 5 e pouco, depende, né, do trajeto, do trânsito. E aí eu lembro que a gente tava no carro, tava minha tia junto, e a gente colocou eles numa caixinha assim de papelão, só que eles estavam meio que soltos assim, sabe? Não tinha proteção, não tinha planejamento de nada, era simplesmente eu com gatos dentro de uma caixa para trazer pra Gravataí. E eu lembro que às vezes eles saíam da caixa e eles começavam a escalar o banco, eles ficaram enlouquecidos. Imagina tu dirigir, né, fazer o trajeto de quase 5 horas e pouco com gatos meio que soltos, tudo bem que eles eram desse tamanho, bem miudinhos mesmo. Mas eu lembro que eles caminhavam pelo carro todo do meu pai, assim, era enlouquecedor. Mas chegamos até a nossa casa em Gravataí. E aí era a hora, né, de trazer eles de fato pra nossa vida, pra rotina. E daí a gente foi em busca de um kitzinho básico pra eles, de caixa de areia e tudo. Colocamos ali, montamos uma estrutura no meu quarto para eles poderem ficar. E aí a gente precisava, né, os nomes em si. Pensamos, na verdade, eu lembro que na época o meu noivo escolheu o Adam, né, nosso frajolinha, e eu
e ele juntos escolhemos Lily, porque a gente gostava bastante de Lily para o amarelinho. Daí tu pensa, Lily? Mas não era o Oliver? Pois então. A gente sempre achou que o Oliver era fêmea. Sério. Desde o início a gente achou que era fêmea. Logo quando a gente trouxe, a gente foi no veterinário também. E ele colocou, inclusive na carteirinha de vacinação, Lily. Porque pra ele também era fêmea. Eu não sei. Hoje em dia, eu mesma consegui definir o que era fêmea e o que era macho dos filhotes que eu tenho. Mas na época um veterinário não conseguiu definir isso no Oliver. Então, ele era Lily. E por um bom tempinho ele foi Lily. Eu lembro que minha mãe fez uma caminha, assim, pra eles, e tava escrito Adam e Lily. Mas não rolou. Aí depois de um tempo, eu sinceramente não lembro como, mas a gente descobriu que era um macho, né? Que eram 2 machinhos. Aí eu escolhi o nome de Oliver por causa do desenho. Não sei se vocês vão lembrar um desenho de um gatinho assim, amarelinho. Pois então, eu lembrava daquele desenho, eu lembrava do Oliver, e eu sempre gostei bastante desse nome pra gato, então virou o Oliver. E aí que essa duplinha chegou na minha vida. O Adam, que tá passando aqui por sinal, e o Oliver. Os meus filhos mais velhos que estão comigo, então, desde 2010, véspera de 2010 para 2011, como estimavam, né, que eles tinham cerca de 2 meses ali quando a gente adotou, eles estão agora esse ano completando 9 anos já, então eles já são senhores. Mas é isso, gente, eu queria só contar aí como eles chegaram na minha vida. Eu vou fazer vídeos assim falando um pouquinho também da Lily, sim, dessa vez uma Lily de verdade, e dos filhotes, contando como eles chegaram. E depois eu ainda quero fazer outros vídeos, aí sim, falando da personalidade, contando fatos, contando peripécias ao longo da vidinha deles. Depois outros vídeos falando em geral só de infância. Eu tenho uma lista de coisas que eu quero trazer aqui pro canal, conversar, relatos em si. Eu acho que eu tenho algumas imagens deles pequenininhos, então eu vou ver se eu consigo colocar aqui no final, porque isso foi uma coisa que a gente conseguiu resgatar. Uma conta de YouTube da minha irmã, quando ela era criança, sei lá como ela criou isso, ela botou esses vídeos. Então eu vou ver se eu coloco aqui, coisinha básica, né, porque foi criança filmando. Mas eu vou ver se eu coloco aqui no final pra vocês verem um pouquinho deles quando pequenininhos, do Adam e do Oliver. E é isso, deixem o seu like no vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo.